do Senhor a mensagem que precisamos para a nossa vida. É um momento especial, como já disse. Se vocês observarem, no jornalzinho está dizendo que o pastor de Agrestina, o obreiro Sandro, ele seria o liturgo, porém o carro dele deu problemas e ele não teve condições de vir. E ele mandou um abraço para os irmãos e que sente muito. Vamos, nesse momento, ouvir o que o nosso Deus trouxe para nós nesta tarde. E o servo que ele escolheu para trazer a mensagem foi o pastor Marcos, nosso querido irmão. Meus irmãos, eu agradeço pelo convite e a oportunidade de rever todos vocês. É uma alegria estar aqui nesta tarde juntamente com a minha família. Vamos ler, meus irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós leremos os versos 4 a 6, 2 Timóteo 2, 4 a 6, texto que servirá de base para a mensagem desta tarde. E assim nós lemos na palavra do Senhor, 2 Timóteo 2, 4 a 6. O texto diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Assim nós lemos a palavra de Deus, 2 Timóteo 2, 4 a 6. Nós vamos falar nesta tarde, meus irmãos, sobre o crente em serviço. Nós estamos diante de uma palavra que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo era um pastor experiente, um apóstolo dos gentios, e ele chamou Timóteo para trabalhar no reino de Deus. Timóteo tinha um pai grego, Timóteo não tinha sido circuncidado, Paulo circuncidou e o colocou para trabalhar entre os efésios. Então, Paulo sempre escrevia para os pastores, aconselhando como eles deveriam se portar. E o modo como Timóteo se comporta aqui é exatamente o modo como cada cristão deveria se comportar, porque, de fato, Deus tem um chamado, uma vocação para cada crente. E esta vocação se chama vocação cristã. Todos nós fomos chamados para aprender a palavra, pregar a palavra e servir nossos irmãos. Hoje pela manhã, nós falávamos sobre isso em Caruaru, pregando em Êxodo 31, a vocação de Bezalel e Aholiabe, homens chamados para supervisionar a construção do tabernáculo. Mas eles não trabalharam sozinhos, eles trabalharam com a ajuda de todos os homens vocacionados por Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de habilidade, cheios de conhecimento, cheio de sabedoria, porque Deus, chamando o seu povo, Ele enche o seu povo disso, do Espírito Santo, da sabedoria, do conhecimento, para que nós possamos exercer a nossa vocação cristã. Portanto, meus irmãos, a vida cristã é uma vida de serviço e de mordomia. E mordomia aqui não significa aqueles benefícios que nós recebemos sem fazer nada. Mordomia na Bíblia significa ser um mordomo, ser um empregado, ser um funcionário, ser alguém que está disposto a servir ao outro como um mordomo. Bom, Timóteo sabia do seu trabalho, mas Paulo o aconselhava. E nesse texto que nós acabamos de ler, Timóteo é aconselhado a agir de acordo com essa símile, com essa comparação.
Então, o crente em serviço aqui é comparado a 3 coisas distintas. Primeira delas, um soldado. Segunda delas, um atleta. E a terceira delas, um lavrador. Como é que essas 3 figuras, a do soldado, a do atleta e a do lavrador, nos ajudam a exercer o nosso serviço cristão? Então, vamos olhar para o texto e vamos descobrir como estas coisas funcionam. O primeiro ponto que eu quero destacar é justamente este, de que o crente em serviço é como um soldado. Veja aí o que diz o verso de número 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Crente em serviço é como um soldado. Quando você pensa em um soldado, você pensa em disciplina, em regras, em obediência, em prontidão. E o que se destaca nessas virtudes todas, certamente é a prontidão, é a entrega completa do soldado à sua vocação. Agora nós estamos ajudando os irmãos lá de São Bento do Una, né, como uma congregação lá de Caruaru, e quando a gente vai para São Bento do Una, passamos perto lá de um quartel em Belo Jardim, e sempre, no domingo à tarde, tem lá na guarita um soldado, em pé, olhando para o horizonte. E o que ele está fazendo ali, se não exercendo a sua função de soldado e colocando-se à disposição do quartel para vigiar. O soldado, portanto, meus irmãos, é alguém que está pronto para abandonar os negócios desta vida, e aqui Paulo está fazendo uma comparação entre a vida civil e a vida militar. Ele tem as provisões que precisa, ele tem o cuidado que precisa, ele não se embaraça com as coisas deste mundo para se colocar em prontidão e servir ao seu pelotão, ao seu general, ao seu comandante. Essa é a figura do soldado. Quando Paulo diz aqui que ele não se embaraça, significa que ele não se atrapalha com a sua própria arma. Significa que ele não tem o seu coturno desamarrado para pisar e cair. Ou, no caso dos tempos de Paulo, ele sabe manejar a sua espada, ele não deixa a sua espada cair, ele não se fere com a sua própria espada, ele sabe manejar o seu escudo, ele sabe usar o capacete, ele não se embaraça, ele não se atrapalha. Por quê? Porque toda a sua vida, toda a sua dedicação foi colocada no serviço militar. Então, ele não está preocupado com a vida civil, ele tem salário, ele tem provisões, ele sabe que estas coisas virão e sua família estará bem. Mas quando ele está em serviço, ele está em completa prontidão. Se for preciso sair para a guerra, ele sai. Se for preciso ficar vigiando na guarita, ele fica. Mas ele está pronto para servir ao seu general. O apóstolo Paulo diz que o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Na palavra de Deus, meus irmãos, os crentes também são chamados de soldado. E não é por menos que o próprio apóstolo Paulo escreveu em Efésios que Deus nos deu uma armadura. Então, em termos espirituais, nós temos uma armadura. Nós temos um escudo, um capacete, uma espada. Nós temos as sandálias que o soldado romano calçava, né? Nós temos uma couraça. Tudo isso está descrito lá em Efésios 6 como a armadura do cristão. E por que essa linguagem é utilizada? Porque o crente em serviço é como um soldado. Então ele precisa estar pronto, disposto para sair e guerrear, sem se embaraçar com os negócios desta vida. Recentemente nós recebemos notícias pela internet de irmãos nossos morrendo na Nigéria, no Sudão, no Paquistão, e eles estão lá lutando a luta cristã como bons soldados. Ou seja, eles não têm medo de declararem-se cristãos e, mesmo assim, morrer por isso. Eles estão combatendo o bom combate,
eles estão vencendo a carreira, eles estão guardando a fé. E é isso que um soldado faz. Ele combate o bom combate, ele está preocupado em agradar aquele que o arregimentou. E quem o arregimentou, senão o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, esse chamado para o combate não é só para a liderança, não é só para pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, obreiros, não. Chamado para a guerra, para a batalha, para a luta, é de cada crente. Então, um cristão também pode ser chamado de soldado. E nós estamos, sim, num reino onde o nosso general, nosso comandante, nos manda estar prontos, vestido com a armadura e defendendo-nos contra as obras das trevas. Mas não é só isso. Ele também nos manda avançar contra as portas do inferno. O Senhor Jesus deixou muito claro que a sua igreja vai triunfar no final. E agora ela é militante, ela milita, ela está lutando. Ser militante significa isso, ela está na guerra. E é por isso que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não é porque o inferno está atacando e a gente está se defendendo, não. É porque a igreja está indo até lá, arrebentando as portas do inferno com o ariete da palavra de Deus, e as portas do inferno não podem resistir ao ataque da igreja. Por isso a igreja cresce. Nós estamos preocupados com os nossos irmãos da Nigéria, Sudão e Paquistão e, enfim, outros países e continentes, mas na África nós temos uma grande igreja cristã. Na Ásia nós temos cristãos também. Na China nós temos a maior igreja subterrânea do mundo. Irmãos que se escondem para poder cultuar a Deus. E no Brasil nós também temos muitos crentes espalhados por todo lugar, porque somos soldados e temos que estar prontos para a batalha da fé, que Deus nos chamou. É por isso que Judas, esse é o moto da nossa igreja, diz que devemos estar prontos para batalhar pela fé. Essa batalha é uma luta exaustiva até a morte. A batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas esse é o primeiro ponto. O crente é comparado a um soldado. Veja se você se sente assim, como um soldado, pronto para viver ou morrer por Cristo Jesus. Pergunta número 1 do Catecismo de Heidelberg diz exatamente isso, que nós pertencemos a Cristo na vida e na morte. Então devemos estar prontos a viver e a morrer por Cristo, já que somos bons soldados do nosso Senhor. Mas há um segundo ponto, que está aí no verso de número 5. O verso de número 5 diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, o crente em serviço é como um soldado que está pronto para viver ou morrer. Mas o crente em serviço também é como um atleta. E de todas as qualidades do soldado, nós lembramos da prontidão. Mas de todas as qualidades de um atleta, qual é aquela que nós mais lembramos? Quando você assiste às Olimpíadas, à Copa do Mundo, você encontra ali os atletas mais bem preparados de todos os tempos. E por que eles são bem preparados? Porque durante esse período que antecede as Olimpíadas ou a Copa do Mundo, eles estão treinando. E eles estão treinando com disciplina, e esse é o ponto. Esse é o ponto a ser destacado. O atleta é alguém que tem muita disciplina. Lá em casa tem algumas mulheres em dieta. E elas estão querendo se disciplinar para poder usar roupa de Natal, não é? Mas é preciso disciplina. Uma delas diz que só vai comer alface e tomar água até o Natal. Para chegar no Natal, faltam poucos dias,
e comer a ceia. Né? Mas isso não é disciplina, meus irmãos, porque veja, o atleta, ele não come uma lasanha antes de correr a São Silvestre, ou ele o faz? É evidente que não, ninguém pode correr a São Silvestre com, como se diz no Nordeste, com o bucho cheio, não é assim? Então, o atleta tem que se disciplinar, ele precisa ter disciplina, ele precisa entender que se ele não treinar, se ele não dedicar horas, se ele não prestar atenção às regras do jogo, ele vai ser desclassificado. Alguns atletas treinam, e quando chega o período da disputa, eles ainda usam drogas proibidas para aumentar o seu desempenho. E aí eles ganham medalhas, mas depois são pegos no exame antidoping. E eles estão dopados, eles estão sob efeitos de substâncias. Eles não estão jogando segundo as regras. E mesmo que eles tenham ganhado medalhas, essa medalha depois é tirada, esse título é tirado deles. E veja que essas coisas já aconteciam no tempo de Paulo. De alguma maneira, os atletas burlavam as regras, não jogavam conforme as regras. E Paulo diz a Timóteo, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Em termos espirituais, é claro que Paulo está fazendo uma aplicação ao ministério pastoral de Timóteo. E quem eram aqueles que não jogavam segundo as normas? Aqueles que não tinham o evangelho verdadeiro. Eles pregavam aquilo que eles achavam, pensavam, imaginavam sobre Deus e sobre Cristo. Então, eles não estavam jogando segundo a norma, e Paulo conheceu muitos apóstatas. E Paulo chegou a dizer, Alexandre o latueiro me fez muito mal, Demas amou o presente século, ele me abandonou. Muitos dos que andaram com Paulo não seguiram a carreira cristã, eles não tiveram disciplina, eles não conheceram o evangelho verdadeiro, eles queriam andar segundo as suas próprias regras, segundo as suas próprias normas. Mas Paulo disse, se o atleta não andar segundo as normas, ele não é coroado. E isso tem a ver com a pregação do evangelho, com o ministério pastoral que Timóteo exercia em Éfeso. Mas, e nós? Será que nós podemos ser comparados a um atleta também? Sim. E somos chamados a ter a mesma disciplina, o mesmo cuidado, a mesma atenção com o nosso treinamento e disciplinas espirituais que um atleta tem. Se ele cuida do corpo, Paulo diz, o exercício corporal para pouco se aproveita. Quem gosta de ir para a academia, quem gosta de se exercitar, quem gosta de correr, quem gosta de cuidar da saúde do corpo, amém, continue cuidando. Só não fique exigindo isso dos outros. Você tem que ir para a academia, você tem que emagrecer, você faça o seu. Corra, levante seu peso, vá para a academia, faça a sua parte. Mas lembre-se, o exercício corporal para pouco se aproveita. A piedade para tudo é proveitosa, diz Paulo. Então, se nós devemos copiar um atleta, não precisa ser necessariamente naquilo que ele faz. Talvez você não consiga dar as piruetas e saltar com vara, ou fazer arremesso de peso, ou levantar peso, ou correr. Talvez você não consiga fazer isso, tudo bem. Mas você deve imitar a disciplina que o atleta tem. E essa disciplina é exigida de nós, porque o crente tem também disciplinas espirituais. O crente precisa orar. Se ele não tiver disciplina, ele não ora. E se ele for um homem cheio de si, aí é que ele não ora mesmo. Os homens oram menos. A estatística cristã comprova isso. É claro que há aqueles que são disciplinados que oram mais, né? Mas os homens são muito autoconfiantes. Eles morrem mais cedo porque eles abusam do perigo, né? E um dos perigos é não orar com regularidade. Não é verdade? Então,
às vezes nós não lemos a palavra de Deus. Eu estava, antes de sair de casa, assistindo um vídeo do pastor Jonas Madureira, e dizendo, olha, é estranho que o crente não goste de ler, porque ele tem uma Bíblia inteira para ler, e ele diz, eu não gosto de ler. Espera aí, crente. Você tem uma Bíblia inteira para ler e fica dizendo por aí que não gosta de ler. Hoje é o dia da Bíblia, não é? Como é que você não tem disciplina para ler as Escrituras? Talvez você não tenha habilidade de leitura. Isso é diferente, você pode adquirir. Começa devagar, vai lendo um pouquinho, 10 minutos, 15, 20, daqui a pouco você está lendo livros inteiros. Nós estávamos examinando o candidato à pública profissão de fé e um dos pastores, ao ministério sagrado, não é a pública profissão de fé não, ao ministério sagrado, lá no presbitério, um dos pastores perguntou para ele, você já leu a Bíblia? Ele disse, já. Quantas vezes? 1 mais 5. Ele falou, é pouco, você vai ser ministro do Evangelho, você tem que ter lido essa Bíblia muito mais vezes. Leia 5 páginas por dia, e em 1 ano você terá lido a Bíblia 2 vezes. Então a gente precisa de disciplina, meus irmãos, para orar, para ler a Escritura, para estar na comunhão dos nossos irmãos, para programar o nosso horário de chegar, de sair do culto, para servir ao povo de Deus. Tudo isso tem a ver com as normas. Se você quiser jogar fora das normas, você não será coroado. Mas há um terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar, meus irmãos. O crente em serviço é como um soldado, nós destacamos a prontidão. O crente em serviço é como um atleta, nós destacamos a disciplina do atleta. E, por último, verso de número 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Por último, meus irmãos, eu quero dizer que o crente em serviço é como o lavrador. Se para o soldado nós lembramos a prontidão, se para o atleta nós lembramos a disciplina, para o lavrador nós lembramos o trabalho duro. O trabalho da lavoura, meus irmãos, é um dos mais duros e exaustivos que existe. Se você já trabalhou na enxada, na roçadeira, se você já trabalhou semeando, se você já trabalhou colhendo, você sabe do que eu estou falando. Pastor, o senhor já fez isso? Ora, não, mas acompanhei de perto o meu avô, que era um grande lavrador. E alguns dos irmãos aqui eu sei que já trabalharam na lavoura. Esse é um trabalho duro. E o texto diz que o lavrador é o primeiro a colher os frutos, a desfrutar dos frutos. Por quê, meus irmãos? Porque quando não há preguiça, quando há trabalho, quando há semeadura, mais cedo ou mais tarde o fruto vem. E o lavrador, diz o texto, deve ser o primeiro a gozar esses frutos. O trabalho do lavrador está sendo chamado aqui de trabalho duro, em contraste com o preguiçoso. A Escritura diz em Provérbios 24, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Não é incrível que o preguiçoso quer o fruto, deseja o fruto, precisa do fruto, mas não tem coragem de trabalhar. Isso é o preguiçoso. E a Escritura diz, ele não lavra por causa do inverno. Isso nos faz lembrar, não é, daquela fábula da formiga e da cigarra. Todos vocês já ouviram na escola, ouviram na TV, em algum lugar, né? E a minha filha sempre me lembra, porque ela gosta de me contar essa fábula, né? Da formiga e da cigarra. A cigarra só quer cantar, 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 cantar. E as formigas estão no verão trabalhando diligentemente, colhendo as folhas, os frutos, recolhendo alimento. Quando chega o inverno, elas têm abundância e estão seguras no formigueiro. E a cigarra
batendo a porta do formigueiro, buscando comida, e a formiga dizendo, não, você não trabalhou, não vai comer. Isso é bíblico, né? Quem não trabalha também não coma, é o que diz a Escritura. Então, está correto. Mas por que nós estamos dizendo isso, meus irmãos? Porque o crente em serviço é como um lavrador. Ele vai lançando a semente, ele vai trabalhando a terra, ele vai preparando o chão para que em tempo oportuno os frutos sejam colhidos. E na linguagem bíblica é isso que acontece. Um planta, outro rega, outro colhe. Em termos espirituais, é assim que o reino de Deus se desenvolve. Nem todos que plantam vão colher, nem todos que regam vão colher, mas alguém vai colher porque Deus está dando o crescimento. Em termos espirituais, o crente é um lavrador. Ele anuncia o evangelho, ele planta a semente e espera que Deus dê o crescimento. E alguém mais adiante vai regar aquela semente, e alguém mais adiante vai colher aquela semente. Portanto, meus irmãos, lavrar é trabalho duro. Evangelizar também é servir ao Senhor com os dons que Deus te deu. Há dons para todos. Deus chamou todos os seus filhos pela vocação cristã. Ninguém pode dizer, eu não sei o que fazer, eu sou inútil, não posso servir o reino de Deus. Pode. Você pode orar pelos seus irmãos, você pode consolar uns aos outros, você pode contribuir com liberalidade, você pode ter espírito de conhecimento, de inteligência, você pode ser cheio do Espírito Santo, todos esses são dons que Deus deu. Você pode lavar a louça, guardar a louça, varrer o chão, abrir a porta, tudo isso são dons que Deus deu para você servir e parar de dizer que não tem nada para fazer. Tem muita coisa para fazer, nós cantamos isso aqui, né? Há trabalho certo para ti, cristão. Sem dúvida há. O serviço de culto é um dom de Deus. Sentar, ouvir, cantar, orar, não é uma atividade passiva. Pelo contrário, prestar culto é uma atividade ativa. Você está aqui participando, cultuando, sendo levado pelo Espírito Santo para servir a ele e aos seus irmãos. Então, você está aqui ativamente. Por isso, há trabalho para todo cristão. Voltando ao ponto para a gente aplicar e concluir. O crente em serviço é um mordomo. A mordomia cristã é o serviço que você presta a Deus. Qual é o serviço que você presta a Deus? O crente em serviço é como um soldado, nós acabamos de ver isso. O crente em serviço é como um atleta e o crente em serviço é como um lavrador. Ele não pode ter preguiça. É trabalho duro, é prontidão e é disciplina. Então, examine-se a você mesmo e diga qual é a símile que mais está de acordo com a tua fé. Você está mais para um soldado, mais para um atleta ou mais para um lavrador? Ou você reúne as qualidades destas três figuras importantes: o atleta, o soldado e o lavrador? Como você serve a Deus? Você está pronto, disciplinado e colocando a mão no arado? Ora, a Escritura diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E a Escritura diz que quem sai lançando a semente, semeando e chorando, voltará colhendo os seus feixes. Portanto, crente, tome posição, vista a armadura, comporte-se como um soldado, tenha disciplina nas disciplinas espirituais, comporte-se como um atleta e coloque a mão no arado, comporte-se como um lavrador que prepara, planta, rega e vai colher sim os frutos. Porque o reino de Deus está crescendo e as portas do inferno não podem prevalecer contra ele. Que Deus nos dê a graça de servi-lo como estas símiles que nós acabamos de aprender. Amém.
Amém, irmãos. É muito bom ouvirmos o nosso Deus nos instruindo, nos orientando. E realmente a vida de um lavrador não é tão fácil, não. Eu já trabalhei, já me enxerei nessa, ajudando meus pais. E a parte mais difícil era quando a gente acertava um formigueiro e as formigas invadiam nossas botas. Muito difícil. Mas isso é o exemplo que o apóstolo Paulo traz para dizer que não é fácil, mas depois da colheita tudo vale a pena, não é, pastor? Meus irmãos, temos a satisfação, a alegria em Cristo de ter um momento especial ao ver a igreja expandir. Como o pastor aqui pregou, a igreja está crescendo. E a prova disso é a decisão da nossa irmã Maria de Lourdes Souza Gondim, que se prontificou, não é, se ofereceu a servir a Cristo de uma forma mais intensa. Há muitos anos, Dona Lourdes vem acompanhando o trabalho aqui de Bezerros através da rede social, porque ela não podia participar presencialmente, pois estava na luta cuidando do seu pai, que tinha mais de 100 anos. E, após Deus levar seu Eliseu, pai de Dona Lourdes, a primeira coisa que ela fez foi: vou para a igreja com vocês. Então, isso é um ato de amor, de fé, de fidelidade a Cristo. E eu faço saber à amada igreja que o conselho desta igreja examinou e admitiu a irmã Maria de Lourdes Souza Gondim para a pública profissão de fé e batismo. E a irmã mencionada, por favor, fique aqui à frente, pois o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus servos que fossem um só corpo com Ele, unidos uns com os outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus Cristo: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o Espírito Santo também ensina que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mateus capítulo 10, 32 e 33 e Romanos 10, 3. Visto como, pela graça de Deus, vos achais resolvida a unir-se aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a vossa fé, exorto-a a que respondais com sinceridade as perguntas que eu lhe farei. Credes em um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida, crede que as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Credes? Confessais que fostes concebida em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinada antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Confessais que fostes concebidas em pecado, porém, pelo sangue de Cristo fostes purificada
de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e obra do Espírito Santo que Jesus a todos dá, aqueles que pedem, crede. Estais agora sinceramente arrependida do mal que tendes feito diante de Deus e resolvida a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele vos proíbe em sua palavra, e fazendo o que sua vontade manda, auxiliado pela graça. E, por último, prometeis mais que, como membro desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Amém. Meus irmãos, a profissão de fé e as solenes promessas que acabais de ouvir, sendo sinceras, importam em uma aliança entre Deus e vós. Ele promete ser o vosso único Deus e você promete ser dele. A água do batismo, ela não pode lavar o vosso corpo, nem tampouco limpar os vossos pecados. É um símbolo, e isso deveis entender claramente o seu significado. A água do batismo não pode lavar o corpo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser, de nossa parte, um meio de confessar a sua religião e de parte do Senhor, e da parte do Senhor, um meio de assegurar aos crentes a bênção do ato divino, que justifica pelo sangue de Cristo e regenera pela santificação do Santo Espírito. Neste momento, nós vamos orar ao nosso Deus por esta atitude de coragem, de fé da nossa irmã Lourdes. Eu peço que todos curvem nossas frontes e oremos ao Senhor nosso Deus. O Pai eterno e onipotente, nós louvamos pela promessa de perdão e santificação que nos fazes pela morte de Jesus Cristo, teu bendito Filho, e te rogamos que confirmes e seles estas graças aos teus servos que aqui se acham, a fim de que recebam o sacramento da iniciação em tua igreja visível, o santo batismo, e agora que ela se consagre a ti, recebendo debaixo da tua proteção, seu Deus e Salvador. Perdoa-lhe os pecados e santifica pelo teu Espírito Santo. Acompanha com a tua bênção o sacramento do batismo que lhes vai ser ministrado em teu nome, batizando-os tu com o teu Espírito Santo. Tudo isto te pedimos pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, neste momento, nós vamos derramar a água sobre nossa irmã Lourdes, representando a morte dela para o mundo e a ressurreição dela para Cristo. Maria de Lourdes, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Admitida a todos os privilégios da Igreja de Cristo. Correi com paciência a carreira cristã e perseverai firme na fé, como o pastor Marcos pregou aqui. Querida irmã Lourdes. Pois nosso Senhor mesmo exorta a cada um dos seus discípulos, dizendo: ser fiel até a morte, como soldado, não é isso, pastor?
e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que a senhora tem testemunhado com seu zelo, com seu amor pela obra de Cristo. E ainda, em solenidade sacramental, nós temos aqui uma criança de 42 anos, Juninho, o nosso querido irmão Isaac da Silva Júnior, por favor, fique aqui ao lado de sua mamãe, Juninho. Os pais não deverão protelar o batismo dos seus filhos, sem motivo justo. Eles devem ser o mais rápido possível batizados. E Dona Lourdes não perdeu tempo, né? No dia que ela foi, já trouxe Juninho. Eu quero também falar um pouco de Juninho. Juninho, ele não gosta de sair de casa, é uma dificuldade para tirar ele de casa. Porém, para trazer para a igreja é a coisa mais fácil que tem. Ele é que fica pressando, bora, pressa, Jesus, igreja, e fica chamando para vir para a igreja. Juninho já veio para a igreja até doente, irmãos. A gente não sabia que ele estava doente, porque ele não sabe dizer. Ele não estava comendo direito, e a gente pensou que aquilo era só um fastio. E vamos para a igreja, ele se arrumou, veio, ficou aqui calado, cabeça baixa, sentindo-se muito mal, não comeu nada na festa árabe, chegou em casa muito mal, teve febre, vomitou, ficou, mas não deixou de vir para a igreja. É um exemplo. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que se nós quisermos ter parte no reino de Deus, temos que aprender com o Juninho, temos que aprender com as crianças, ou então não estamos aptos para o batismo, né, pastor? Aquele que não se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus. Então o Juninho, ele tem esse exemplo a nos dar. Ele não argumenta, não conversa, porém ele vive uma vida que tem muito a nos ensinar. Então acha-se aqui presente a criança a ser batizada. Essa criança com 42 anos, mas tem a mente de 4 aninhos. E o Senhor Jesus Cristo não esqueceu de Juninho, né? Nosso Deus prometeu ser o Deus de Dona Lourdes pela fé que ela tem nele, e prometeu também pela fé que ela tem nele que seria o Deus da posteridade de Dona Lourdes. E com isso eu quero dizer aos irmãos que o batismo é um sacramento da nova dispensação, instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal de selo de união com Cristo, do resgate de nossos pecados pelo sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo e da nossa adoção como filhos por Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas à igreja visível. Entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o Deus da sua posteridade. As pessoas batizadas prometem pertencer. Vemos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos ao número de seus filhos e na comunhão da sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade. Como você pode ver em Gênesis 17:7. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham, por isso, uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude deste pacto. 1 Coríntios 7:14. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, como diz em 1 Coríntios 7:14. Com
que as Sagradas Escrituras são designadas assim: os filhos dos crentes se tornam membros da igreja. O Senhor Jesus Cristo trata da sua relação com o crente, com bênçãos, e declara-lhes que dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. Portanto, irmão Lourdes, eu farei algumas perguntas referente agora ao seu compromisso para com a aliança de Deus para com o seu filho. Maria de Lourdes, você já professou sua fé em Cristo, e agora é importante você declarar se foi do seu querer, do seu interesse trazer Juninho para o batismo. Você promete que, se o Senhor Deus for servido, conservar em vida este filho até a condição da razão, haverá de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada nas Sagradas Escrituras? Promete ensinar-lhes a ler, para que venha a ler de si mesmo a Santa Escritura, orar por ele, e com ele servir-lhes vós mesmos de bom exemplo em piedade e religião, esforçando-vos por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor. Prometeis ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra condição da razão a respeitar o culto divino e a participar com ele. Prometeis? Amém. Então, neste momento, nós vamos orar mais uma vez agora por esta aliança e com Juninho diante de Deus também. Oremos ao Senhor, curvemos nossas frontes. Louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus, pela promessa que nos fazes de seres o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes a Tua promessa em referência a esta criança tão crescida, que aqui Tu te é apresentada. Nós a dedicamos e oferecemos a Ti. Pedimos-te que a recebas debaixo da Tua proteção e sejas o Deus Salvador. Regenera e santifica pelo Teu Espírito Santo. Faze que, quando ela chegar ao uso da razão, te reconheça e adore o nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenhas parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão como membro do seu corpo. Serve-te, Senhor, dar a tua bênção para acompanhar o sacramento do batismo, que lhe vai ser ministrado em teu nome, por amor de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém. Isaac Júnior, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns. Não se preocupem, todos vocês terão um momento de... Para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção, venha alegremente a Cristo obedecer, pois a tua crente o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente
servi-lo, que prazer, eu sou tua crente, o poderás fazer. Para cada crente